canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E você que se amarra aí em ver jogos ao vivo do Campeonato Alemão, o aplicativo da OneFootball te mostra ao vivo e de graça os jogos da Bundesliga, além também de você conseguir ver notícias do futebol brasileiro e europeu na palma da sua mão. Você também pode colocar o Vasco como seu clube do coração no aplicativo da OneFootball. E com isso, toda notificação do Vasco, o aplicativo manda aí na tela do seu celular quando tiver aquela notícia marota do gigantão da colina. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, galera, vamos falar um pouco sobre o Campeonato Carioca. O Vasco joga daqui a pouquinho em São Januário contra o Resende às 7. Eu tô partindo lá para a Colina Histórica, reiterando mais uma vez, como imprensa, sem camisa do Vasco. Sempre tem a galera que ainda não se habituou, os comentários, pô, tá sem camisa do Vasco e tal. Então tô batendo aqui até passar um tempinho e todo mundo vai assimilar aí. Pois bem, o Vasco deve ter alguns desfalques para a partida. O Zé Gabriel sentiu um probleminha, uma dorzinha aí na perna e a princípio deve estar fora do jogo. Nenê, como eu falei para vocês no vídeo da manhã, também está fora, assim como o Robson, que saiu contundido na partida anterior. Luco Orediano vai estar relacionado, a gente não sabe ainda se titular ou no banco de reservas, mas vai para a partida. E agora a incógnita é quem joga na vaga do Zé Gabriel, já que hoje nós temos no banco de reserva Galarza e o Matheus Barbosa, que era esse primeiro volante posicional, acabou de rescindir e foi para o Guarani, tá bom? Então eu não sei quem vai jogar ali na cabeça da área. Jair Figueiredo de volante, vai ficar um meio campo ali bem solto, de repente o Jair fazendo um primeiro homem, enfim, botando outro jogador aberto de ponta, de repente põe já para jogar o... Oh, meu Deus do céu, o rapaz que veio do Vélez agora, o Luco Orediano e Peck nas pontas. Enfim, a gente não sabe qual vai ser a escalação do Vasco. Fato é que o Miranda vai atuar na zaga ao lado aí do Léo, já que o Robson tá fora da partida por contusão, tá bom? Sobre a tabela, nós tivemos 3 jogos. O Botafogo empatou ontem com o Nova Iguaçu 0-0, que é o nosso próximo adversário. O jogo lá em Brasília, terça-feira. O Flamengo com o time titular, ó, cagou 1 quilo para ganhar do Boa Vista por 1-0. E o Audax empatou com o Bangu em 0-0. Então, em caso de vitória hoje, o Vasco não entra no G4, mas ele sai de 5 para 8 pontos. Fica a 1 ponto do Bangu, que é o quinto, que já jogou e empatou 0-0 com o Audax. E como o Botafogo já jogou e tem 10, o Vasco vencendo fica a 2 pontos do Botafogo. Porém, Fluminense e Volta Redonda se enfrentam e ambos já têm 10 pontos. Então, se acontecer o empate, o Vasco fica a 3 pontos dessas duas equipes. Em caso de vitória de alguma das equipes, o Vasco fica a 2 pontos da outra. Então, a situação do Vasco melhora na tabela em caso de vitória, mas ainda fica um pouco complicado. Até porque temos que ganhar do Nova Iguaçu na próxima rodada e depois nós vamos fazer 2 clássicos seguidos, contra Botafogo e também o Fluminense. Beleza? Vamos virar a chave agora, porque a gente está falando muito de contratação, porém tem começado a sair também jogadores do Vasco. Matheus Barbosa e Zé Santos acertado, um para o Feirense e outro para o Guarani. E 2 informações internacionais. Primeiro, o AS da Espanha traz a informação de que o Eric Pimentel, zagueiro, 20 anos de idade, filho do Pimentel que jogou no Vasco, inclusive foi muito bem no Expressinho, e teve aquela polêmica que eu trouxe para vocês aqui no canal, aonde ele jogou uma indireta ali, pô, fica onde você está sendo valorizado, e tererê, tarará. E o jogador está em processo de renovação, o contrato dele acaba em junho, ele inclusive já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Vasco da Gama. E a informação que chega do AS da Espanha é de que o Villarreal tem muito interesse na contratação do jogador. Hoje, inclusive, eles são o 5º colocado do campeonato espanhol, e o jogador lá na Espanha está sendo comparado ao Éder Militão. Acham jogadores aí similares, tá bom? E além da equipe do Villarreal, outras equipes espanholas também estão observando o jogador, como por exemplo o Valladolid, que é clube do Ronaldo Fenômeno, tá bom? Então vamos ficar de olho aí, porque o nosso zagueiro tá despertando interesse
de outras equipes. E uma informação que surgiu hoje na parte da tarde é de que o Al Nassr demonstrou interesse na contratação do zagueiro Zé Vitor, 20 anos, acabou de renovar o contrato até 2026. E essa informação é do companheiro Lucas Pedrosa, aspas para o Pedrosa. O Al Nassr de Dubai está interessado no zagueiro Zé Vitor, de 20 anos, que renovou o seu contrato com o Vasco recentemente. Além de considerar o garoto promissor, a idade pesa para uma possível negociação, pois ele poderia ser naturalizado no país. Jogadores nascidos até 2022 podem se naturalizar até o fim da janela árabe, que corre no dia 8 de fevereiro. Zé Vitor nasceu dia 10 de junho de 2022 e ele tem contrato com o Vasco até 2026. Então, 2 zagueiros nossos aí que estão valorizados no mercado. Agora vamos falar sobre um pouco de 777, o Maracanã. O competentíssimo jornalista PVC, inclusive é um cara que eu tenho muita vontade de bater um papo e levar lá no nosso podcast, é a seguinte: o PVC entrevistou o Juan Arciniegas, que é um dos diretores da 777, ele é responsável, né, pela parte ali da parte de entretenimento do grupo, e eu vou trazer para vocês uma entrevista bem bacana que o PVC fez com ele. Primeira pergunta do PVC foi a seguinte: você já viu algo parecido com o caso Maracanã em algum lugar do mundo? Lembrando que a 777 é uma empresa global que trabalha aí em vários países, em vários segmentos: aviação, entretenimento, futebol, mídia e por aí vai. E aí o Arciniegas disse o seguinte: não, nunca vi em nenhum lugar do mundo. Chegamos ao Rio de Janeiro 24 horas antes da licitação e ficamos sabendo que o processo havia sido cancelado. Segunda pergunta do PVC. E o fato de o governador referir-se à empresa como a tal da 777. Na minha nota de repúdio aqui no canal, eu até falei disso. O governador foi extremamente deselegante com uma empresa estrangeira que está gerando empregos, trazendo recursos e fazendo investimento no nosso país. A gente sabe como é difícil trazer investidores aqui para o Rio. Rio de Janeiro, ultimamente, tem ficado bem, como é que eu posso dizer, para achar uma palavra equilibrada aqui para evitar ser muito pesado. Defamado, vai, enfim, não vou entrar muito nos pormenores, aí você faz a sua própria análise em casa. E aí uma empresa de fora americana vindo fazer aporte aqui é tratada dessa forma. E a resposta do Arciniegas ao PVC foi a seguinte: não compreendo, é preciso proteger a lei da SAF. Pela legislação, não há diferença entre clubes. Não se deve referir ao Vasco como se fosse uma empresa. O Vasco é um clube, um dos maiores do mundo. Tem uma das maiores torcidas do Brasil e do planeta, e deve ser tratado desta forma. E aí o PVC pergunta: qual o projeto do Vasco para Maracanã? Por que ter São Januário e também o Maracanã? E o Arciniegas respondeu o seguinte: São Januário é a casa do Vasco e continuará sendo. Vamos fazer a renovação do estádio. Mesmo assim, em alguns casos, em alguns jogos em que torcedores poderão ficar frustrados por não haver ingressos suficientes, podemos ir para o Maracanã. É muito importante entender que a prioridade do Maracanã é o futebol. O estádio foi criado para o futebol e este será o plano para ele. O nosso negócio é futebol e jogos-chave do Vasco acontecerão no Maracanã. Deixando até um pouco de lado essa questão da utilização do Maracanã para shows. E aí outra pergunta: e os outros clubes do Rio? E o Arciniegas respondeu o seguinte: o consórcio se chama Maracanã para Todos. A ideia é que o estádio seja do Rio. O Maracanã é do Rio de Janeiro. É dos cariocas e de todos os clubes do Rio de Janeiro. Queremos ter o maior número de jogos e o maior número de clubes. Futebol é prioridade. E o PVC pergunta: como lidar com a questão do gramado? E o Arciniegas responde: nosso consórcio administra alguns dos melhores estádios do mundo, de alguns dos maiores clubes do planeta. Aliás, a gente tem o Camp Nou, o Santiago Bernabéu. Conhecemos o Etihad do Manchester City. Temos os melhores especialistas em gramados do planeta. E o PVC faz mais uma pergunta: o Flamengo vende pacotes VIP até o final do ano. Como você avalia isso? E o Arciniegas responde: imaginamos que se possa negociar a partir do momento que exista uma concorrência clara, seguindo todas as regras e por um período definido. Hoje isso não existe. Já informamos o governo do estado que estamos na disputa e não vamos desistir. Para finalizar, o PVC pergunta o seguinte: o senhor imagina que a concorrência vai acontecer em abril, depois dessa nova renovação por 3 meses? E o Arciniegas responde: não faço ideia.
Sabemos que tem de haver um novo bid, um novo processo de licitação, feito com clareza e transparência. É preciso respeitar a lei da SAF, dar garantia para os investidores que decidiram apoiar o futebol do Brasil. O coração do nosso negócio é o futebol, não os tribunais. Não há hipótese de desistirmos do projeto do Maracanã. Então a 777 se coloca firme aí na disputa, mesmo chateada com a postura do governo do estado. Eles não abrem mão de participar da licitação. Tá bom, galera? É isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Tô partindo para São Januário e de lá a gente faz o nosso pós-jogo. Lembrando que acaba o jogo, eu desço, vou para a coletiva, faço a coletiva, subo para a tribuna, pego uma cabine de rádio, gravo meu pós-jogo, edito e assim eu envio. Então, por isso, o pós-jogo do canal tá subindo um pouquinho mais tarde, principalmente quando eu tô no estádio. Mas fica gravado, você pode assistir hoje, dependendo da hora, se você já tiver ido dormir, você pode assistir amanhã. Mas dá pra ver hoje ainda, porque o jogo acaba às 9, acredito eu que entre 10 e meia, estourando 11 da noite, talvez até antes. Se a internet lá em São Januário ajudar, o vídeo vai estar no ar já, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, em volta vai, tamo junto, valeu, fui!